E aí, pessoal, e se eu tivesse 20 e poucos anos hoje? Né? O que que eu faria? O que eu não faria? Para onde eu iria? Será que eu sairia do Brasil? Eu, com 22 anos, eu estava no Canadá, indo para a Austrália. Passei meu aniversário de 23 anos na Austrália, né, e hoje aí já passei por mais de 50 países, e eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência, o que eu aprendi, erros e acertos, e possivelmente aí agregar alguma coisa de valor aí para vocês, não só para vocês que têm 20 e poucos anos, mas também para o pessoal mais velho, para vocês aí que têm filhos de 20 e poucos anos também. Espero que esse vídeo seja útil aí para todos, né? Só vou lembrá-los, né, de vocês de todas as idades. 4 vezes por ano nós abrimos vagas para Keep Nomad. O link está aqui embaixo para o nosso grupo no WhatsApp, e lá a gente vai falar sobre as 12 profissões do momento para você que quer trabalhar de forma remota, né, trabalhar com mais liberdade. Sem conhecimento prévio necessariamente, você pode se especializar em qualquer uma das 12 profissões, e com isso você consegue trabalhar de forma remota, como nós fazemos, né? Link abaixo. Uma coisa aqui que me assustaria muito, eu vou falar por experiência própria aqui, né? Zona de conforto, pessoal, que está linkado com o próximo ponto, tá? Então veja esses 2 pontos antes de você sair desse vídeo. O que acontece, né? Eu teria mais medo do conforto do que do desconforto, de ficar na zona de conforto, de deixar a vida me levar, do que de passar algum perrengue, desde que esse perrengue não seja em vão, desde que seja uma fase, uma missão, uma dificuldade que vai me deixar mais resiliente para depois conquistar alguma coisa no Brasil ou fora dele, tá? Então, o primeiro ponto aí para assustar vocês é essa coisa da zona de conforto. Eu vou até colocar um videozinho para ilustrar, que mostra, ó, isso aqui, ó. Quem está só escutando, eu vou passar um videozinho rápido aqui. Aí vocês veem aqui um jovem, acabou de se formar, passou no concurso público possivelmente, ou está na iniciativa privada, não importa, mas ele está lá no mesmo lugar, a tecnologia ao redor dele melhora, vocês veem que os computadores vão melhorando, mas ele só vai ficando careca, carrancudo, começa a fumar, e não muda, né? Tipo, deixa a vida me levar, e essas são as consequências, né? A tecnologia ao redor dele evolui, mas a vida não, pelo contrário, ele começou a fumar. Isso que muitas pessoas fazem, né, quando passam por um desconforto, né? Elas tentam se anestesiar do desconforto buscando vícios. Mas tem outra forma de você lidar com o desconforto, que a gente vai falar no próximo ponto, né? Mas o primeiro é você tomar muito mais cuidado com o conforto na hora errada, a zona de conforto, do que o desconforto em si, desde que o desconforto venha para te ajudar a crescer. Uma coisa é você passou pelos seus 20 e poucos anos, estudou, passou por perrengues, superou várias coisas, aprendeu, juntou dinheiro, lá com 30, 40, 50, você quer conforto, quer deixar a vida te levar um pouco, ficar no ar-condicionado, pô, aí beleza. Agora, ter isso, priorizar isso antes da hora, deixando de lado o crescimento que viria com o desconforto, aí é muito perigoso para quem tem seus 20 e poucos anos. Ainda mais na geração de hoje, que vocês aí com 20 e poucos anos vão ficar, né, putos comigo, mas a gente crescendo nos anos 90, né, pô, tô me sentindo velhão agora, cara, mas digamos que, mas nos anos 90 também a gente escutava isso dos pais e dos avós, né, que é essa história, né? Tempos fortes criam pessoas resilientes criam tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis, e é o eterno ciclo, né? Então, é isso, né? Digamos que a geração de hoje é um pouco diferente. Agora, principalmente você que é homem, 20 e poucos anos, você pode passar por certos desconfortos, perrengues, se colocar em certas situações que uma mulher na sua idade não se colocaria, ou pelo menos não com o mesmo nível de risco. E coisas que você não faria se você tivesse com a sua namorada, com a sua esposa. Ou quando você tiver filhos, né? Então, homem jovem pode se arriscar muito mais, e se der errado, você sofre as consequências, desde que você esteja sozinho, não tenha filhos, não tenha família ainda, tudo bem, você pode levar mais porrada e crescer com isso e se levantar mais vezes. Quando você tem 30 e poucos, 40, é um pouco mais diferente, o ego é outro, a vida é outra, a sociedade vai tratar muito diferente um cara com 40 tentando recomeçar é uma coisa, um cara com 20 e poucos, mais jovem, mais bonito, é outra história. Então, aproveite para sofrer agora, mas aprender alguma coisa com esse sofrimento, o que é o próximo ponto aqui, pessoal, que é também não sofrer à toa. São 2 coisas que vêm juntas aqui, né? O sofrimento tem que ter um significado. Se você está passando por um perrengue, um trabalho chato, mas é
para você conquistar algo maior, você está deixando de gastar, está se privando de certas coisas, mas para juntar dinheiro para você estudar, para você comprar um equipamento para te ajudar a ganhar mais dinheiro, para você sair do Brasil e ir para o seu tão sonhado intercâmbio, pô, aí tudo bem, tá, maravilha, você tem um significado que te ajuda a passar por um perrengue temporário. O que você não pode é ficar igual o cara do videozinho, né, sofrendo à toa. Ou, pior, né, o que muitos fazem é tentar se anestesiar através de bebida, de vícios, vício em cigarro, bebida, outras substâncias ou redes sociais, que é como se fosse um vício digital também, é uma droga digital muitas vezes, para muitas pessoas, e que te deixa mais burro, mais intelectualmente preguiçoso, né, e muito cuidado. Então, você tem duas opções aí. Vamos supor, exemplo, você tem 20 e poucos anos, você está num trabalho que é chato, você não ganha bem, você leva esporro do chefe, você lida com clientes chatos, mal educados, e você pega trânsito e tem que desviar de bandido. Descrevi a vida aí de muitos brasileiros, tá? Você tá passando por isso, porra, é chato pra caramba. Aí tem dois caminhos que você pode pegar. Porra, o sofrimento tá foda, eu vou me anestesiar, vou fumar, vou beber, aquela baladinha que era só pra se socializar, agora ela se torna uma fuga. Eu vou gastar meu dinheiro para comprar alguma coisa para fuga, por exemplo, uma roupa de marca que eu vou financiar, ou um tênis da hora para impressionar as meninas, ou vou equipar meu carro, e só essas coisas que vão tirando dinheiro do seu bolso para você se anestesiar, para ficar naquele modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, baladinha final de semana. Você vai meio que, é uma fuga e anestesia dessa realidade que você passa. Ou você pega outro caminho. Para você lidar com isso, pô, tô soando meio coach agora, né? Mas é isso. Para você lidar com isso, você arruma um significado. Você tem um propósito, um porquê que vai te ajudar a passar por esse perrengue. Eu até lembrei de uma frase, eu nem sabia que era do Nietzsche. Eu vi num livro que eu li também quando eu tinha 20 e poucos anos, que é o Em Busca de Significado, né? Que é um relato de um sobrevivente do Holocausto, né? O Viktor Frankl. E essa frase que ele usou, que eu pensei que era dele, mas eu vi agora que é do Nietzsche. Ele fala que se você tem um porquê forte o bastante, isso vai te ajudar a superar qualquer obstáculo. Né? Sou até melhor em inglês essa frase. Né? Tipo, em inglês seria tipo, se você tem um porquê, esse porquê forte te ajuda a superar qualquer como. Né? Tipo, como que eu vou passar por isso? Se você tem um porquê, o como você encontra, você consegue. Né? Então, você tem duas opções aí. Né? Você tipo, vai sofrer, mas pelo menos sofrer com propósito. Né, para você estudar, para você, se vai comprar equipamentos, são equipamentos que vão, não só para você se exibir, mas que vão te ajudar a ganhar dinheiro, né, investir em ativos, né, e também se perguntar, né, que diferença isso vai fazer daqui 10 anos, daqui 5 anos, pô, a baladinha, o dinheiro, eu não tô falando baladinha para você socializar, o que é normal, o que é esperado, é a vida, mas quando isso se torna uma fuga, e o cara, em vez de gastar 50, 100 reais, ele começa a gastar dinheiro que ele não tem naquilo ali. E você perguntar, que diferença vai fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos? E muitas vezes o dinheiro que você está gastando aí não vai fazer diferença nenhuma, ou vai fazer uma diferença negativa, se isso for um hábito, uma coisa que você faz constantemente. Enquanto que, juntando esse dinheiro, investindo, estudando inglês, estudando outras coisas, habilidades que você pode usar para ganhar dinheiro, isso vai fazer uma diferença muito maior para você pessoalmente, profissionalmente, financeiramente daqui 5 anos. Né? E é isso, o futuro você constrói pouco a pouco. Agora, faculdade, terceiro ponto aqui, questão complicada porque assim, hoje você resolver fazer uma faculdade e resolver o que estudar, são questões que pesam muito mais do que pesavam lá para os nossos pais, ou até mesmo para a minha geração, tipo, sei lá, pessoa que vai fazer faculdade em 2006, 2008, era uma coisa, hoje é diferente, e se voltar lá para os nossos pais e avós, era muito diferente. Antes era tipo, garantia de sucesso. Estuda isso aqui, arruma esse emprego, aposentadoria, acabou, venceu na vida. Hoje, óbvio que não é mais assim, e é muito, muito pior. Que a gente tem inteligência artificial e tem várias outras variáveis. Então, assim, se você vai fazer faculdade, o que você vai estudar é uma coisa muito mais complexa de se analisar do que era antes, né? Então, a não ser que você vá estudar essas 3 áreas aqui, né? Saúde, lei e engenharia. Aí, sim, faça faculdade, você até precisa. Você não vai ser um médico formado no YouTube.
Ou pelo menos não me espere ter como paciente se for esse o seu caso, né? Então assim, lei, engenharia, saúde, faça faculdade, com certeza, absolutamente. Agora, se não está dentro disso, dessas coisas óbvias, aí você tem que pensar com carinho e com cuidado. Se você vai entrar para humanas também, tem toda a questão ideológica. Eu não vou entrar em polêmica nesse vídeo, mas acho que assim, faculdades, escolas deveriam ser lugares para você aprender e não para você aprender coisas que vão te ajudar a se profissionalizar, a ganhar dinheiro, a ter uma profissão, não necessariamente ideologia, né? E você quer ideologia, beleza, tem as suas opiniões, mas em outro lugar. Eu não acho que faculdade é lugar disso, mas se tornou isso. E é uma pena. Então, para você que vai fazer humanas, muito cuidado. Para você que tem 60 anos e está cobrando seu filho para fazer faculdade, cuidado onde você vai meter seu filho, né? Cuidado para não perdê-lo ou perdê-la, né? Então, é isso. Então, o que eu pensaria? Vamos supor que eu pensei, tá, não, eu vou fazer, agora qual o curso que eu vou estudar? O que eu vou estudar teria que me beneficiar de diferentes formas, e não só uma. Muitas pessoas pensam assim, só vai me beneficiar profissionalmente, eu vou ter esse curso aqui que ele só tem um propósito muito específico e eu tenho que ter um emprego CLT ou passar num concurso, e se eu não conseguir isso ou não for tão bem pago quanto eu espero, então, putz, cara, perdi o propósito, estudei à toa, gastei um dinheirão, gastei anos da minha juventude, fracassei na vida. Então, ao invés de você pensar em pegar 4 anos da sua vida, da sua juventude, esses anos que valem muito mais do que quando você tem 50 e tantos anos, ao invés de você pegar isso e muito dinheiro, pegar todo esse custo de oportunidade e investir para você ter um retorno muito específico, muito limitado, eu só faria faculdade se realmente tivesse um baita de um retorno muito maior. A nível pessoal também. Por exemplo, a pessoa que estudou na área da saúde ou nutrição, mesmo que ela esteja desempregada, todo dia ela pode aplicar na vida dela o que ela aprendeu. Nutrição, esse é um exemplo, tá? Então, assim, o que eu vou aprender ali, eu tenho que gostar, tem que ser algo que vai me beneficiar pessoalmente, profissionalmente, é claro, tem que ajudar a arrumar um emprego, ou você não vai ficar à mercê do mundo CLT, tem que ser uma coisa que você pode usar como autônomo, aí você tem que ver aí as regras, se você pode, não pode, você tem que ter licença para isso, licença para aquilo. Então, vai te beneficiar pessoalmente, profissionalmente, como autônomo, e também se você quiser trabalhar com redes sociais também, né? Há muitos médicos, até acompanho alguns, que sim, são médicos, têm informação, mas eles produzem conteúdos pra gente aqui. Você tem uma dúvida, alguma coisa, quer se informar, você tem médicos que também são, digamos, youtubers, tá? Então, uma coisa não anula a outra. Na verdade, uma coisa complementa a outra. Então, para você que também gosta de colocar essa parte da comunicação, teria como você juntar essas duas profissões? Se você vai trabalhar numa rádio, se você vai trabalhar na televisão, se você vai ter um canal no YouTube, no Instagram, tem como isso servir como uma baita de uma credencial? Porque uma coisa é eu chegar aqui falando, porra, eu não sou médico, eu não sou nada, mas se você está sentindo essa dor, faz isso, tá? Outra coisa é chegar um médico aqui, o cara fala, pô, eu estudei na universidade tal, tenho diploma tal, atuei no hospital tal, e pronto, e essa é a minha opinião médica. Aí é outra história, que esse cara tem credencial para falar isso que ele está falando, nessa área específica, pelo menos, né? Então, essa faculdade que você vai fazer, se você for trabalhar com comunicação, televisão, YouTube, rádio, isso vai acrescentar? Vai te ajudar? Porque assim, tem áreas que tanto faz você ter formação ou não. Se você for trabalhar na área de comunicação, né? Outra coisa aqui também, os impactos da inteligência artificial. Você vai ser substituído? Quão facilmente? Você vai poder trabalhar com inteligência artificial ou ela vai trabalhar para substituir você? Quais são os impactos da inteligência artificial na sua profissão agora, né? E também impactos da imigração em massa, que pode chegar no Brasil um dia, mas que já chegou em massa em outros lugares aí do mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa. E para quem sai do Brasil pode soar irônico, falar, pô, mas eu vou ser o imigrante preocupado com imigração em massa? Então, há muitos imigrantes sendo substituídos por imigrantes. Então assim, você que vai para o exterior, atuar numa área, você pode ser substituído por outro imigrante. Então havia uma época, no Canadá, na Europa, por exemplo, que a gente via imigrantes de diferentes nacionalidades fazendo diferentes funções. Hoje você só vê indiano, bangladês e paquistanês. E sim, são imigrantes mais baratos, uma mão de obra mais barata, substituindo imigrantes de uma mão de obra mais cara. Então você que é brasileiro, sua mão de obra é um pouco mais cara que a do indiano. Então você tem que pensar em tudo isso. Se você vai atuar no exterior, você vai para Estados Unidos, Canadá,
lugares da Europa, sim, você pode ser um imigrante substituído por outro imigrante que tem uma mão de obra mais barata que a sua. Então você tem que tomar cuidado com tudo isso. Eu coloquei um pouco de olhar internacional aqui agora, e vamos ampliar esse olhar internacional, antes que o vídeo fique muito longo, né? E falar sobre sair do Brasil. Cara, sair do Brasil, sim, com certeza, sairia do Brasil, se já não tivesse saído, né? Como eu disse, eu com 22 anos já estava no Canadá indo para a Austrália. Se hoje eu tivesse 20 e poucos anos e não tivesse ainda saído do Brasil, eu estaria ansioso, eu estaria aqui pensando, contando os dias e vendo como que eu vou sair do Brasil, nem que seja para passar um perrengue lá fora, mas volta para o ponto número 2, o perrengue que vai me ensinar alguma coisa que eu vou poder usar para minha vida. Então assim, sair do Brasil, para mim isso sempre foi uma missão, eu sabia desde pequeno que eu ia ter uma vivência no exterior. Se seria Estados Unidos, Austrália, Canadá, não sei, mas eu sabia que eu ia sair do Brasil. Tá? Então é isso. E turismo não é o bastante. Se você tem 25 anos e vai lá, passa uma semana na Europa, 2 semanas, pô, legal. Melhor do que nunca ter saído, você já vê outra realidade. Mas eu queria ir além disso. Para mim eu teria que pelo menos ficar 1 ano ou mais fora do Brasil, aprender outro idioma, ter uma experiência, nem que fosse para ir para os países que eu critico aqui, onde eu já morei, Canadá, por exemplo, ou Reino Unido, que eu só visitei e não morei, mas eu também critico aqui o Reino Unido, mas se fosse para ir lá, trabalhar de faxineiro, aprender inglês, passar um perrengue lá, passar frio, mas aprender alguma coisa e depois poder usar no Brasil ou em outro país, aí eu iria. Hoje, eu, nômade digital, ganhando pela internet, já tendo experiência, eu não moraria no Reino Unido, e nem no Canadá, mas esse sou eu hoje, tá? Você com 20 e poucos anos, que não saiu do Brasil ainda, sua história é outra. Quando você tiver seus 30, 40, você também vai mudar de opinião. O mundo vai mudar e você vai mudar. Mas então assim, eu buscaria uma experiência internacional fora do Brasil. Se a família tem dinheiro, você pode fazer isso confortavelmente, maravilha, ótimo, desde que esse conforto também não vai fazer você cair na armadilha do primeiro ponto aqui nesse vídeo, né? Agora, se assim como eu, você não vem de família rica e você vai ter que sair para trabalhar de faxineiro no exterior, pelo menos para começar, que seja, mas é importante você ter essa experiência e não é vergonha. Hoje, se eu fosse faxineiro até hoje, se eu fosse garçom até hoje, eu poderia até ficar com vergonha e pensar, porra, já tô chegando aí aos 40 e tal, e é complicado, não evolui muito profissionalmente, mas foi uma fase. Eu não tenho vergonha de falar que eu com 20 e poucos anos, eu cortei grama, eu limpei o chão e aprendi muito no processo, juntei dinheiro, aprendi inglês e pronto, é a vida, fazer o quê? Eu não vim de família rica. Importante é você evoluir com isso e aprender com isso também, né? E claro, eu falei do inglês aqui, isso é meio óbvio, porra, todo vídeo eu tenho que falar do inglês, mas assim, eu vou falar algo diferente aqui. Acho que eu vou ofender até o pessoal aí que gosta dos vídeos, talvez vocês vão se ofender com o que eu vou falar agora, mas assim, se você tem 20 e poucos anos e você não fala inglês ainda, não fala nem o intermediário, cara, você tá atrasado. Desculpa, pode dar dislike no vídeo. Então, você que tem 20 e poucos anos, você tem que se desatrasar. Pelo menos chegando no nível intermediário do inglês, quer você fique no Brasil ou não. Se você não fala a língua universal no mundo de hoje, você está atrasado. Então quando você fala pelo menos o intermediário, você pode até ter evoluído, tá acima da média, porque o resto do Brasil está atrasado. Mas se você vai para Portugal, por exemplo, ou Holanda, ou tantos outros países aí pelo mundo, você está igual a todo mundo. Em Portugal, por exemplo, país que fala português e lá todos os jovens falam pelo menos o intermediário do inglês, né? Então o Brasil é que tem esse atraso em educação de que o brasileiro não fala inglês. Eu não estou falando de falar fluente, mas pelo menos saber se virar em inglês. Só 5% sabe se virar em inglês. E só 1% fala de fato fluente. Essa é uma pesquisa aí de 2019. Será que melhorou de lá para cá? Então, cara, é isso. Se você não fala inglês ainda, você precisa se desatrasar, né? Para você... Tem que falar o idioma universal, né? Não tem jeito. Agora, se você sair do Brasil, no vídeo onde eu falei o que eu faria se eu saísse do Brasil hoje, eu mencionei o Working Holiday Visa, que é um visto só para pessoas mais jovens, né? Então, eu repito aqui brevemente, se você tem entre 18 e 30 anos de idade, tem o chamado Working Holiday Visa, que vai facilitar para você ir para França, Alemanha,
Nova Zelândia e Austrália. Na minha época não tinha isso. Entre esses países, eu escolheria ali, em primeiro lugar, Austrália, segundo, Nova Zelândia, terceiro, França ou Alemanha, qual que é pior? França. E quarto, Alemanha. É o que eu escolheria hoje, né? Mas focaria na Austrália, e que também já tem a Nova Zelândia ali pertinho, ali do lado, né? Mas a Austrália só tem 500 vagas, né? Então você tem que realmente preencher o formulário aí rapidinho, porque só o tempo de você preencher o formulário, quando as vagas abrem, talvez outras pessoas vão passar na sua frente, né? Então, tá aí. Ou você pode também ver aí com seus pais, avós, bisavós, se você tem direito à cidadania europeia. Já falei muito disso aqui em outros vídeos, então vou citar aqui brevemente. Muitos brasileiros têm esse direito e não sabem, né? E o próximo ponto que, cara, eu faria hoje, se eu tivesse 20 anos, 30, 40, até mesmo 50, hoje eu tentaria começar. Trabalho online, pessoal. Eu sei, eu sou suspeito para falar porque eu sempre falo disso, mas pelo menos aqui eu vivo isso e eu mostro para vocês essa realidade. Eu não tô falando para você ser youtuber. Pode funcionar para 5%. Sim, algumas pessoas vão pegar a câmera aí, vão mostrar uma experiência, um perrengue no Brasil, lá fora, vão ter sucesso, maravilha. Uma pequena porcentagem vai. Mas você pode combinar isso com a profissão que você já tem. Ou ser youtuber, entre aspas, pode ser algo secundário para você. De repente você já tem lá uma lanchonete, um outro negócio, e você vai usar isso como uma vitrine para o seu negócio. Né? Então seria algo híbrido, né? Você combinar um trabalho físico com um trabalho digital. Isso falando de produção de conteúdo. Ou então, como eu disse aqui, tem 12 profissões do momento, não é só produzir conteúdo. Produzir conteúdo, ser youtuber, isso aí é para uma pequena porcentagem. Mas tem outras profissões bem mais acessíveis. Né? E de novo, entra aqui no link da Keep Nomad aqui embaixo. Se você está na dúvida, é um grupo no WhatsApp, você já tem o WhatsApp instalado aí no seu celular. Entra lá, já tem aí a aula do nosso amigo Igor, já tem a aula pronta lá que você pode assistir agora. Ele fez essa aula aí lá em Paris. E semana que vem a gente vai colocar mais conteúdo exclusivo para quem está nesses grupos aí. E daqui 2 semanas a gente vai encerrar, não vai ter mais acesso a esse grupo, né? Então se fosse você, mesmo na curiosidade, vai lá, entra no nosso grupo aí agora. E pessoal, eu só voltaria para o Brasil se eu realmente tivesse cumprido a minha missão lá fora, né? Voltar para o Brasil, né, com dinheiro, com bagagem, com aprendizado, com um idioma fluente. Você passar por tudo isso no exterior e depois voltar para o Brasil para sofrer, eu acho que não vale a pena, né? Acho que é muito mais fácil você que é pobre, conseguir melhorar de vida financeiramente no exterior do que no Brasil. O Brasil dá outras oportunidades. Eu, por exemplo, agora, eu fiz o último vídeo aí, se você não assistiu, assista lá, eu disse que eu voltei, tô morando aqui em Gramado. Talvez 1 ano, talvez mais, mas por enquanto, tô morando no Brasil. Eu faria isso com 20 e poucos anos? Não. Com 20 e poucos anos eu estaria tentando sair do Brasil. O Brasil é o lugar para você voltar depois que você já teve as suas conquistas no exterior, principalmente financeiramente, porque o Brasil infelizmente não te dá grandes oportunidades. E é isso, né? A vida é feita de fases e você tem que saber qual que é a fase pela qual você tá passando agora. Né? E falando nisso, né, esse vídeo onde eu falei que eu tô morando aqui em Gramado agora, no Brasil, e por quê? Depois de viajar o mundo, por que eu escolhi ficar no Brasil, pelo menos por enquanto, você pode assistir esse vídeo clicando agora. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo.